Muito boa noite. Estava tentando conectar nossa live na internet que tá horrível na minha região. Mas já estou aqui ao vivo para a gente iniciar a nossa live semanal, né? E hoje com um tema muito importante, né? Quanto que é importante os nossos resultados elegantes, né? Então esse é o tema que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá certo? Podem ir chegando. Meu nome é doutora Lisandra Lago, trabalho com medicina estética facial e corporal em Feira de Santana, Bahia, tá bom? Tanto no Instituto Lago Costa quanto na Clínica Tempo. Então podem ir chegando, vocês. Tô aqui no cafezinho, porque uma hora dessa sem cafezinho não dá mais. Boa noite, tia. Raras exceções, gente, não, mas hoje tive que pedir reforço, né? Então vamos lá, né? Porque eu não abro mão da minha consulta de avaliação quando a gente vai realizar os nossos procedimentos estéticos. Sempre a gente recebe, né, dúvidas dos pacientes falando: ah, doutora, mas eu já sei o que eu quero fazer. Ah, doutora, mas eu já fiz preenchimento, botox, alguma coisa de tratamento antes e vou manter esses mesmos tratamentos, né? Desejo manter esses mesmos tratamentos. Boa noite, tio, tia. Família presente aí. Então, vamos lá. Ó, se você pensa em fazer algum procedimento estético, seja botox, preenchedor, bioestimulador ou qualquer outro procedimento, né? E não sabe muito bem o que é que você se beneficiaria, essa live é pra você. Que eu vou explicar um pouco a importância da nossa avaliação e de cada procedimento no nosso resultado. Então eu quero explicar para vocês porque tudo começa na avaliação, porque é de lá quando a gente traça, né, esse projeto juntos que a gente vai conseguir destinar os nossos bons resultados, tá? Vamos dar um exemplo. O paciente, quando ele vê aqueles resultados artificiais, né, aquele resultado com exagero e muitas das vezes os resultados que afastam os pacientes do consultório, que afastam os pacientes de realizar um preenchimento, se veio por procedimentos que foram realizados de formas aleatórias. Ou seja, foram feitos procedimentos soltos, sem um projeto, né, pensado, tanto no gerenciamento do envelhecimento, quanto no embelezamento dessa face, sendo esse um paciente mais jovem. Então, é como eu explico aos pacientes, é como se a gente fosse fazer uma reforma de uma casa, né? Quando a gente pensa, né, de fazer um tratamento full face. Quando você vai fazer uma reforma, primeiro de tudo de uma casa, seja uma reforma ou uma construção, você vai precisar de um projeto para você saber e você discernir o que é que vai ser feito em cada etapa. Não adianta você estar com a tintura pronta para ser feita se você não ergueu as paredes da casa. Concordam comigo? Então você precisa de etapas. Assim também é no nosso processo de embelezamento. Só que assim como o arquiteto, o engenheiro, eles traçam essas etapas que vão definir bons projetos, assim é como no meu caso, que é um gerenciamento do envelhecimento, um embelezamento full face, que quem vai traçar esse projeto sou eu. Porque, como eu explico em consulta, algumas etapas vão ser necessárias antes das outras, para que a gente tenha um resultado bonito, elegante, com o menor custo-benefício para o meu paciente. Porque tem áreas que, se eu for tratar, como já recebi várias pacientes, que mulher gosta muito de fazer lábio, né? E tem que gostar mesmo, que o preenchimento de lábio é sensacional, traz muita beleza para nossa face. Mas eu já tive diversas pacientes que queriam fazer preenchimento labial porque viram na internet, porque achavam que mereciam e realmente mereciam esse tratamento, antes de realizar um tratamento do perfil geral. Ou seja, eu ia tratar esse lábio e não ia ter alinhamento nesse perfil. Esse lábio ia ficar isoladamente bonito, mas não ia harmonizar, ornar com essa face. Ou seja, no fim o resultado não ia ficar harmônico. E já dei vários nãos naquele sentido de agora não vai ser o preenchimento de lábio, porque não cabia naquele momento. E é isso que eu falo, a gente vai seguir as etapas do nosso projeto. O paciente, quando ele vem pra mim, independente da queixa dele, ele vai fazer uma avaliação completa dessa face. E quando eu faço essa avaliação completa da face, eu vou sempre trazer pra ele, né, esclarecimento sobre todos os pontos da face dele que a gente consegue melhorar.
tendo ele sendo feito agora ou em outro momento, tendo ele associação com a dor do paciente ou não, porque tem pontos que a paciente nem sabe que poderia melhorar, como foi o caso dessa paciente que eu tô trazendo pra vocês verem a foto. Esse caso lindo dessa paciente, né? Super emocionante, além de muito bonito esse resultado tá ficando. E o quanto que essa paciente tá percebendo que ela pode melhorar na imagem dela, coisa que ela nem sabia que tinha, nem sabia que tinha de possibilidade, porque ela achava que era só o Botox. Então, é isso que eu falo. Esse paciente ele vai receber todo esse plano de tratamento para ele saber tudo que ele pode melhorar, tudo que ele pode ficar cada vez mais feliz com a imagem dele. E a partir disso eu vou enumerar por grau de prioridade. Ou seja, essas etapas têm olhar técnico, científico com isso. E principalmente artístico. Quando a gente pensa em harmonização, a gente vai reesculpindo essas faces, né? Então, a gente vai precisar também ter tudo isso em associação para a gente conseguir trazer um resultado bonito. Então, quando o paciente ele vem, ou porque ele acha que ele vai fazer o preenchimento labial primeiro que as outras etapas, ou porque ele achava que era só o Botox como etapa, ele não tem esse conhecimento. Então, por isso que eu não abro mão, porque eu quero entregar sempre o melhor aos meus pacientes. E para estar o melhor, como é o caso dessa paciente, a gente precisou fazer outros tratamentos além do Botox, que ela achava que era tudo. Caraca, olha como tá melhor. Ai, peraí, Dessa botou aqui. Caraca, olha como tá melhor olheira. Chega, levantou o olhar. Exatamente, Dessa. E essa paciente chegou pra mim, né? Uma paciente que ela já tinha feito preenchimento, já tinha feito Botox antes e ela só queria as mesmas áreas que ela tinha tratado, sem nem imaginar que ela poderia ficar ainda melhor com a imagem dela. E segundo ponto, sem imaginar também no processo do envelhecimento, que em outro momento talvez ela não tivesse indicação de fazer esses pontos e agora ela tem. Muito obrigada, Rafa. Então, por isso que a gente sempre traz clareza na hora dessa consulta, porque também é um momento que eu tiro várias dúvidas do paciente para esclarecer todos esses tratamentos. Na maioria das vezes, não vai ser, o que é que eu posso falar? Não vai ser um preenchimento de forma isolada. É todo um pensamento em conjunto, principalmente quando a gente pensa no gerenciamento. Quando o paciente vai fazendo esses procedimentos soltos, a gente corre um grande risco de ter um resultado artificial, ter um resultado que não traga harmonia e, além disso, não está gerenciando verdadeiramente o envelhecimento, que é hoje um dos focos maiores que a gente tem. E, por consequência, trazer beleza para essa face. Então, quando esses pacientes trazem essa dor, eu sempre falo, né? O paciente, ele comunica uma dor. Ou seja, ela estava no fundo, essa paciente. Ela estava insatisfeita com a imagem dela. Mas ela, na cabeça dela, achava que era o Botox que resolveria, né? O que ela sabia de procedimento. E quando a gente foi ver, a gente conseguiu. E a outra, a gente não finalizou. A gente está construindo, reconstruindo e rejuvenescendo essa face, que ficará melhor a cada dia. Não é isso? Por isso que eu sempre trago. Vou trazer um outro caso muito especial também, que diferente dessa paciente que já sabia o que queria fazer, essa outra paciente achava que ela não merecia fazer um preenchimento de lábio. Por quê? Uma pelo receio pelos resultados artificiais que ela via, né, na rua, ela não queria de jeito nenhum. E outra que ela achava, tipo assim, que não tinha mais idade pra fazer preenchimento labial. Olha, achando que tem idade pra isso, e não existe idade pra preenchimento. Existe indicação médica devida, seja preenchimento labial ou seja qualquer outro preenchimento. Então, esse é um caso de uma paciente que não desejava fazer o preenchimento do lábio, a gente fez, enquanto que rejuvenesceu e trouxe beleza pra face dela como um todo, e principalmente para a região do lábio, né? Que a gente trouxe hidratação, melhora de toda essa região e beleza geral. Então, é isso que a gente vai entendendo no momento da nossa avaliação. É isso que a gente vai, pelo olhar técnico, né, científico e artístico, definindo o que o paciente vai precisar. Que o paciente, por ser leigo, ele não sabe, e é super comum, e por isso que ele marca uma avaliação comigo. Outro caso muito legal que a gente tem é dessa outra paciente aqui. Deixa eu trazer pra vocês. Esse é um caso muito especial também, porque, olha, essa paciente, ela tinha muito desconforto na região da olheira, né? Então, quando o paciente ele tem essa queixa de olheira profunda, isso incomoda, ele acredita que tratar diretamente na olheira vai ser a solução, né? Pode sim ser uma possibilidade, tá certo? Mas isso diretamente com foco no tratamento da olheira. Hoje eu tenho uma abordagem muito diferente. Então, hoje a gente vai fazer uma estruturação, né, anterior a esse preenchimento direto da olheira, como foi no caso dessa paciente. A gente fez toda uma estruturação nessa região do malar, que já trouxe esse resultado lindo pra ela, que inclusive
O preenchimento diretamente na olheira chegou como refino, não como o que ela achava que só precisava. Como ela falou, doutora, eu nem sabia que existia preenchimento nessa região. Então, é por isso que eu sempre falo, né, básico aqui na internet. E ressalto a importância, porque, no fundo, eu vou sempre querer que o paciente ele tenha o melhor resultado possível com o menor investimento, né? Porque a gente tá também para trazer dessa forma a beleza para essa face. Ele vai tratar todos esses pontos, mas sem precisar investir muito mais do que ele achava. Então, no caso dessa paciente, a gente trouxe esse resultado lindo para ela, tá bom? Sem nem precisar tratar diretamente na região que ela achava que seria o necessário. A doutora Andressa está perguntando qual a durabilidade de um tratamento como esse. Ótimo, Dessa. Quando a gente fala de preenchimento, né? Todos esses pacientes, a gente está trazendo alguns tratamentos além do preenchimento. Esse paciente tem bioestimulador de colágeno, tem botox associado. Mas quando a gente fala de preenchimento, a gente sabe que ele tem uma durabilidade de 1 a 2 anos, tá certo? Isso vai depender muito de cada organismo. Por quê? É como eu explico. Tem gente que vai comer um prato de feijão e vai na estante já botar tudo pra fora, né? No sentido assim, digerir muito rápido esse prato de feijão. Tem gente que vai comer esse mesmo prato de feijão, pelo metabolismo ser mais lento, ele vai demorar muito mais para consumir essa caloria desse prato de feijão. Assim somos nós com os preenchedores, tá? Então, tem paciente que ele consegue ter uma durabilidade muito maior desses preenchedores e tem paciente que, nas raras exceções, né, consegue ter uma durabilidade menor, mas em média de 1 a 2 anos. Sabendo que nunca, mesmo que seja o preenchedor, ele é reabsorvido pelo corpo, né? Eu sempre trabalho com preenchedor com base em ácido hialurônico, que o nosso corpo reabsorve, isso traz uma segurança maior para os nossos procedimentos, os nossos resultados. Ele sempre fica um pouquinho. Então, um exemplo, um paciente que fez um full face, que são todos os pontos da face, com 15 ml de preenchedor, quando ele vier fazer a manutenção desse procedimento, ele não vai precisar mais de 15 ml, ele vai precisar de um pouquinho menos, porque sempre fica um pouco de residual, tá? Depende da região, é igual para todas as regiões, maravilha. Algumas regiões a gente consome o preenchedor mais rápido, ou seja, lábio é uma região muito dinâmica, a gente mexe muito esse lábio, né? A gente tá usando a boca praticamente o tempo todo. Então, a gente acaba consumindo um pouco mais essa região. É uma região mais dinâmica. É como se a gente gastasse mais rápido esse preenchedor. O que não acontece tanto com relação ao preenchimento de mandíbula, ao preenchimento de queixo, ao preenchimento de fossa, que são regiões mais estáticas, mais paradinhas. Então, a gente consegue ter uma durabilidade melhor desse procedimento, desse preenchimento nessa região. Tá? Então, tem sim a ver com algumas regiões, tá? Tem a ver também com a coesividade do produto, quanto que esse gel é diferente para cada regiões, mas o que mais importa é o metabolismo de cada paciente. Espero que tenha esclarecido a sua dúvida, tá bom, Dessa? Então, mano, né, que a gente fala. Então, por isso, né, que eu sempre bato na tecla. A avaliação é o melhor que o paciente pode fazer por ele, porque é a hora que ele vai entender tudo que ele vai precisar fazer de tratamento, é a hora que ele vai entender todo o investimento que ele vai ter com relação a esses procedimentos e como a gente vai organizar as etapas desses procedimentos. Por quê? Olha o caso dessa paciente. Olha que resultado sensacional dessa paciente. Imagina se essa paciente, ela marca pra mim, tá certo? Só ela, no caso dela, né, ela se incomodava com o queixo e a mandíbula. Então, ela veio referindo, eu sempre pergunto ao paciente o que é que mais o incomoda, né, na face dele. Então, ela veio me referindo que ela queria fazer preenchimento de queixo e de mandíbula. Eu falei, olha, ponto muito importante, vai trazer beleza pra sua face que você precisa, mas não é o que é indispensável para você agora. O que você não pode deixar de fazer é o tratamento nessa região malar. Essa região da maçãzinha. Essa região não me incomoda, não. Eu esclareci, expliquei como a gente funciona, expliquei todo o plano de tratamento para ela. Ela teve a confiança no meu trabalho e a gente conseguiu chegar nesse resultado sensacional. Agora, imagina se essa paciente, ela vai e eu trabalhasse de uma forma que ela chegasse lá e agendasse o procedimento que ela quisesse e não passasse por consulta por mim. Eu a visse só na hora do procedimento. Você acha que realmente que essa paciente ia ter o mesmo resultado que ela tá tendo agora? Jamais, jamais. Porque o que mais trouxe beleza pra face dela foi a associação todos esses procedimentos
com certeza, né, quando a gente conseguiu associar todas essas áreas de preenchimento, mas um ponto indispensável, o que a gente está primeiro, inclusive como prioridade nesse plano de tratamento, é o tratamento dessa região malar. Então ela nunca iria atingir esse resultado se ela fizesse apenas o que ela achava que merecia, tá? E por isso que eu sempre trago a importância dessa consulta. E até os pacientes que eles sabem, né, tem um pouco de clareza com relação ao procedimento que ele vai fazer, com relação ao tratamento, porque já fez algum outro momento. Olha que caso especial dessa paciente, ela já tinha realizado Botox antes, já tinha realizado inclusive outros procedimentos, mas ela nunca tinha atingido esse resultado. Imagina se essa paciente também vem pra mim, né, pra fazer apenas o que ela achava que ela mereceria, porque são 2 pontos. Aquele paciente que ele não sabe nem o que pode melhorar, né? E aquele paciente que sim já fez um tratamento, como foi o caso dela, Botox, mas ele não fez comigo. Então ele não teve a minha experiência com esse tratamento. Então ela já tinha feito anteriormente esse tratamento de Botox, mas comigo ela teve um outro resultado que a trouxe muita satisfação, né? E que ela chegou a referir que foi o melhor Botox da vida dela. Com um tratamento, né? Que a gente, às vezes, pessoas falam que é simples, que nunca é simples, nunca é um procedimento simples. Então, tem muito estudo, né? Muita dedicação pra gente conseguir chegar nesses resultados. Então, é por isso que a gente sempre bate na tecla da importância dessa consulta de avaliação. Porque nesses momentos, inclusive na consulta, que eu vou conseguir te mostrar resultados, né, de outros pacientes, que para você ter uma noção do que a gente vai querer com cada tratamento. Não é para mostrar para o paciente como ele vai ficar, porque cada paciente é único. Cada paciente vai acomodar esse produto de um jeito, absorver esse produto de um jeito, e isso é de cada organismo. É para o paciente entender o que cada procedimento entrega, ou seja, quando eu mostro os resultados de Botox para os meus pacientes, eu quero mostrar para ele o que é que o Botox faz. Quando eu mostro os resultados de preenchimento labial, eu quero mostrar para ele o que é que o preenchimento do lábio pode entregar. Não quer dizer que o seu lábio vai ficar assim, tá? De forma alguma. Até porque, como eu sempre digo, né? E somos únicos. E a nossa beleza também é única. Então, e fora de que a forma que essa paciente, se ela fosse fazer algum preenchimento e acomodar esse produto, é muito diferente como o produto acomoda no meu organismo. Isso é tudo muito singular, tá certo? Então, foram esses casos, tá? E esses pontos que eu gostaria de ter trazido para vocês hoje, para esclarecer quanto que é importante a nossa consulta de avaliação, quanto que é indispensável a gente passar por essa etapa para a gente conseguir atingir bons resultados, resultados elegantes, para a gente ter uma linha de tratamento e assim a gente conseguir concluir da melhor forma possível e não fazer procedimentos aleatórios soltos a cada momento que esse paciente apresenta no consultório, que ele tem uma queixa que ele começou a observar, sem pensar então numa logística. E uma coisa muito importante quando a gente fala com foco no envelhecimento da nossa face. O nosso processo de envelhecimento, ele acontece em todas as camadas. Então, se eu for tratar apenas uma camada com um procedimento, eu não vou atingir um resultado, né, um gerenciamento bem feito. Então, eu falo, cada procedimento ele vai entregar um resultado, que ele vai tratar uma camada da nossa face. E eles associados vão entregar o melhor resultado. Então, por isso que eu sempre trago o resultado, eu sempre estou aqui na internet esclarecendo, tirando dúvida, trazendo essa consciência sobre o quanto que a gente pode melhorar com os procedimentos. Mas é apenas no momento da consulta que você vai entender como é que vai ser especificadamente com o seu caso. Porque por mais que eu traga o Botox dessa paciente como ficou, que vocês conseguem visualizar como é que tá, se gostou, se não gostou, não quer dizer que você vai ter a mesma mímica da paciente, não quer dizer que você vai precisar das mesmas quantidades dessa paciente. Cada avaliação da gente é única, por isso que a gente demanda, né, 1 hora do nosso atendimento só pra fazê-la, tá certo? Então, espero que tenha esclarecido, tá bom? Não dispense, não acha que é pular uma etapa, vocês vão adiantar o processo por uma etapa da avaliação, pelo contrário, ela é a principal etapa dos nossos resultados, tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês, estamos aqui toda terça-feira de noite, né, nesse bate-papo super legal, trazendo casos, esclarecimentos sobre tudo que há de mais moderno, de resultado, de procedimento,
com relação à dermatologia estética, tá? Sou a doutora Lisandra Lago, trabalho aqui em Feira de Santana, tanto no Instituto Lago Costa quanto na Clínica Tempo. Então, caso você tenha alguma dúvida, não quis mandar agora no ao vivo, pode mandar através dessas redes. Por aqui também, essa live vai ficar salva, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários ou até mandar pro direct, que a gente tá aqui sempre para esclarecer a dúvida de vocês e ajudar da melhor forma possível. Muito obrigada pela atenção e até terça que vem, com fé em Deus. Um beijo!